Bom dia, Pai do Senhor, como vai? Tudo bem com você? Como passou a noite? Nós estamos agradecidos a Deus nesse dia por mais uma oportunidade que temos de juntos nos alimentarmos com um pouco mais da palavra de Deus, esse banquete maravilhoso, nesse devocional que o Senhor tem preparado para nós. A minha oração nesta manhã é que Deus continue abençoando a sua vida, a sua família. Deus entre nos seus projetos, responda, te dê alívio, te traga a cura, te traga as respostas que você tem pedido, certo? Deus abençoe a você e a sua família. Para você que não me conhece, eu sou a missionária Ivailza Marques, que também trabalho com criança como tia Iva. Aqui no canal você pode encontrar histórias infantis também, além desses devocionais e outras meditações. E deixa seu like, se não é inscrito, se inscreve, é muito bom ter você aqui. Nossa meditação no dia de hoje está baseada no livro de 1 Samuel. 1 Samuel é um livro que está no Antigo Testamento, certo? Josué, Juízes, certo? 1 Samuel e aí vai, tá bom? Então eu quero te convidar para lermos a Bíblia, a Palavra de Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do versículo de número 28 é a nossa meditação no dia de hoje. Diz assim: E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar a aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. E disse: Por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então disse Davi: Que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? E desviou-se dele para outro e falou conforme aquela palavra. E o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. E ouvidas as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul e mandou em busca dele. Nós estamos hoje meditando um pouco dessa história linda, que começa até meio assim, com uma veste de muita briga, de muita mágoa. Mas nós estamos hoje, eu quero deixar, quando eu estava meditando, para vir compartilhar com você, veio ao meu coração uma frase: quando a vida lhe disser não, responda: vou tentar mais uma vez. Eu vou repetir. Quando a vida lhe disser não, responda: vou tentar mais uma vez. Quando paramos para meditar sobre esse texto aqui que nós lemos, meditar mais uma vez, porque eu tenho certeza que você já meditou nessa passagem, você conhece essa história. Veja só, me lembra de um jovem que se viu em meio a uma situação que não pediu para estar. Nós estamos aqui vendo uma situação interessante. Esse jovem se chamava Davi. Davi era o nome dele. Quem era Davi? Davi era filho de Jessé, certo? Mas ele tomava conta das ovelhas de seu pai. Ele ficava sempre separado dos outros seus irmãos, tá bom? Esse era Davi. Esse é aquele menino que um dia o profeta Samuel, Deus manda ele pegar, enche o teu cálice de azeite e vai, que ele ia ungir um rei, que ele chega na casa de Jessé e ele pergunta: acabaram-se os mancebos? Ele diz: não, tem um lá no campo. E ele diz: manda buscar aqui. Se ele não chegar, nós não nos sentaremos à mesa. E quando Davi chega, Davi é ungido naquele dia. Só que o tempo passa e agora nós encontramos esse pessoal numa guerra. Israel contra os filisteus. O que é que a gente encontra? O pai de Davi, que tinha seus filhos na guerra, chama Davi e diz: olha, Davi, pega esse queijo, pega pão e leva para os seus irmãos que estão lá na guerra. E aí com isso traz notícia para mim. E Davi foi. É essa história que você vai encontrar no capítulo 17 de 1 Samuel. E quando ele chega lá, é o que nós lemos aqui. E ouvindo Eliabe, seu irmão, por quê? Ali havia um gigante chamado Golias que estava afrontando o exército de Deus.
o exército do povo de Israel. E Davi chega e quer saber. Ora, quem que não quer saber quando chega num lugar e está todo mundo movimentando aquela confusão? Já era guerra. E ele chega. E olha o que é que acontece. Interessante que acontece assim. O gigante Golias era temido por todos os soldados, por todo o exército. Ninguém se mexia para enfrentar. E chega quem? Chega um menino, chega Davi. Mas só que não chega só um menino, chega um menino que já tinha sido ungido para ser rei, mas que não estava colocando aquela unção em primeiro lugar. Ele simplesmente estava ali para ver o que estava acontecendo. E ele tem curiosidade para saber, afinal de contas, que aquele era um garoto, ele era um rapazinho, não é? E aí o que é que diz? Ele chega e pergunta: o que está acontecendo? Olha só. Então falou Davi, o versículo 26 desse capítulo 17. Então falou Davi aos homens que estavam com ele, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar o exército de Deus vivo? Ora, ali agora entra não aquele simples pastor de ovelhas. Não, ali entra o Davi ungido por Deus. E ele pergunta: quem é este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E com aquilo, o irmão mais velho de Davi escuta aquilo. E aí entra uma coisa chamada inveja, ciúme, medo de ter o seu lugar tomado. Isso é muito perigoso. E versículo 28 que nós estamos meditando hoje: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que desceste aqui e deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Ele queria que Davi nunca aparecesse ali, mas Deus tinha levado Davi ali. Muitas vezes Deus nos leva a lugares que as pessoas olham e dizem: por que fulano está aqui? Porque Deus te levou. Então não entristeça, não. Faça igual Davi. Olha só, quando a vida lhe disser não, responda: vou tentar outra vez. O que é que Davi faz? Depois de ouvir isso, Davi responde: que fiz eu agora? Qual é o mal que eu estou fazendo? Não há razão para isso? Não há razão para perguntar? Era como que ele pensa: vocês estão todo mundo aqui. E eu estou chegando, eu tenho que levar uma notícia lá. E ele fica sabendo. E interessante que Davi não fica ali sendo machucado pelo seu próprio irmão. A Bíblia diz, versículo 30, e desviou-se dele para outro. Ele sai daqui de Eliabe, seu irmão mais velho, que havia dito uma palavra que ele podia ter voltado, mas ele faz o quê? Quando a vida lhe disser não, ele respondeu sem nem falar nada, com ação: vou tentar mais uma vez. Então ele se desvia e vai para outro. E aí ele fala assim, e o povo ele pergunta quem era aquele homem. Ele diz, aí alguém respondeu. Aí ele diz assim: e ouvidas as palavras de Davi, porque Davi, ele diz, então vai ganhar o que com isso? E aí a história dele é tão maravilhosa que aquele que tinha ouvido Davi, a situação era difícil. A notícia chega ao rei. Quem era o rei? Saul. E aí ele vai. E aqui a gente encontra toda essa história. Leia esse capítulo 17 de 1 Samuel. Leia essa história. É linda essa história. Mas o que é que nós aprendemos aqui? Nós aprendemos com essa história bíblica. Aprendemos que não importa o tamanho, a afronta, a luta, não é você quem vai vencer. Você será somente o canal de bênção para a vitória. Davi ali, não era Davi quem ia vencer. Davi foi escolhido por Deus para ser o canal da bênção para todo aquele povo. Quem vai vencer por nós, por mim e por você, é Deus. É Ele quem vai vencer. Mas vai usar eu e usar você, se estivermos prontos para isso, com o nosso coração aberto, como canal de bênção na vida de mais alguém. Nós temos um Pai que cuida de nós. Nós não somos cão sem dono.
Não é assim que diz o ditado? Nós temos um dono. Deus é o nosso Pai. Assim como Deus usou seu servo Davi, tão pequeno, tão diminuído pelos seus próprios irmãos, é esse mesmo Deus que vence por mim e por você. Foi esse mesmo Deus que orientou Davi a ir no ribeiro, pegar 5 pedrinhas, colocar na sua funda, que a gente na Bahia chama bodoque, esse nome assim que estica e a pedra vai. Muito bem, quem gosta de matar passarinho sabe disso, não é? Ele que venceu por Davi, ele vai vencer por mim e por você. Aprendemos com Davi que ao invés de se sentir ofendido, olha o que diz: quando a vida lhe disser não, responda: vou tentar mais uma vez. Foi o que Davi fez e nos ensina uma grande lição. Ao invés de se sentir ofendido com o descaso de seus irmãos, principalmente o seu irmão mais velho, Eliabe, ele escolhe ouvir o que o gigante estava falando e resolve questionar. Ouça apenas o que vai te trazer bênçãos. Ele escuta a afronta do gigante e ele diz: quem é você? E ele se coloca à disposição de Deus para ser o canal de bênção, para vencer aquele gigante. E é o que nós encontramos na Bíblia Sagrada, que realmente ele vence o gigante. E aí a gente encontra toda essa história que Saul dá as vestes dele, ele diz: não dá certo, olha só. E aí no versículo 48 desse mesmo capítulo 17 diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu, quem? Golias, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi estava ali como mensageiro de Deus, e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. E Davi, sabe quem? Aquele menino que tinha sido colocado para trás. E meteu a mão no alforje e tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Olha que coisa maravilhosa. Davi, ele usa o instrumento que ele tinha de trabalho. Ele já havia vencido um leão e um urso. Ele agora ali estava numa batalha. E o próprio Deus vai fazer isso. Não é Davi, mas ele foi o canal de bênção. Ele atira aquela pedra com aquela funda, com muita fé, com muita confiança, sabendo que não era ele, era Deus. Não é você quem vai vencer a luta que está travada na sua vida. Quem vai vencer por você é Deus. Basta você abrir seu coração e colocar tudo nas mãos do Senhor e deixe lá que Ele vai fazer. Ele vai te responder. Hoje é dia de resposta. Acredite, você é vencedor, você é vencedora. E olha só, a Bíblia diz aqui, ó, e a pedra se lhe cravou na testa e caiu sobre o seu rosto em terra. Como é que eu caio sobre o meu rosto? Eu caio para frente. Como é que uma pedra crava na testa, ao invés dele cair para trás, ele cai para frente? Por quê? Porque não foi a pedra, foi o próprio Deus que mata Golias e derruba Golias, mas através do pequeno Davi, escolhido por Deus, ungido para ser rei de Israel, como chegou a ser rei em Israel. Deus abençoe sua vida. Leia 1 Samuel, esse capítulo 17, capítulo 18, a amizade dele com Jonatas. É maravilhoso nos alimentar nesse dia com a palavra de Deus. Beijo no seu coração e até amanhã, se o Senhor nos conceder este presente de estarmos vivos e juntos, nos alimentando com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Deus te abençoe.